Era uma noite de outono quando John, um homem audacioso e ávido por aventuras, decidiu finalmente confrontar um dos maiores mistérios de sua cidade natal, na mansão Van Der El. A antiga mansão, conhecida por sua aura sombria e histórias de espíritos atormentados, era um lugar que nenhum morador local ousava visitar. No entanto, a curiosidade de John havia chegado a um ponto em que ele não podia mais resistir à tentação, e ele convidou seu velho amigo Michael para acompanhá-lo em sua busca pelo desconhecido. A noite estava calma quando John e Michael chegaram à mansão Van Der El. A mansão ficava no final de uma estrada sinuosa, cercada por uma floresta densa, que parecia engolir a luz do luar. A mansão em si era uma estrutura majestosa, mas agora abandonada, com janelas quebradas e telhas desgastadas pelo tempo. Toda a sua grandiosidade havia sido consumida pela decadência e pelo abandono. Enquanto John e Michael se aproximavam, uma brisa gélida soprou através das árvores, fazendo com que as folhas secas dançassem em um frenesi sombrio. A porta da mansão estava entreaberta, como se estivesse aguardando sua entrada. Uma lufada de vento empurrou a porta ainda mais, revelando a escuridão que aguardava dentro. Era como se a própria casa estivesse os convidando para explorá-la. Determinados, John e Michael empurraram a porta e adentraram a escuridão da mansão. O ar estava carregado de um cheiro de mofo e desolação, e suas lanternas eram a única fonte de luz naquela escuridão opressiva. A cada passo que davam, o chão rangia, como se a própria mansão estivesse viva e reagindo à sua presença. Eles começaram a explorar os cômodos, encontrando móveis antigos cobertos de lençóis empoeirados e cortinas desgarradas. Cada canto da casa parecia repleto de mistério e história, e a tensão no ar era palpável. Enquanto avançavam, John começou a ouvir sussurros fracos e indistintos, como se vozes distantes estivessem tentando se comunicar com ele. Ele virou-se para Michael e perguntou se ele também estava ouvindo, mas seu amigo não respondeu. Michael continuou a segui-lo, com uma expressão vazia e olhos perdidos no vazio. À medida que os minutos se arrastavam, os sussurros se tornaram mais nítidos e perturbadores. John podia ouvir vozes sussurrando seu nome e contando histórias de tragédias passadas. Cada cômodo parecia ecoar com as lamentações dos espíritos que, de alguma forma, ainda assombravam a mansão. Finalmente, John chegou a um quarto escuro no andar superior. Ao abrir a porta, uma visão aterradora o aguardava. Michael estava sentado em uma cadeira, imóvel e pálido como a morte. Seu rosto estava coberto de sangue seco, e seus olhos estavam vazios, como se a própria essência tivesse sido arrancada dele. Horrorizado, John correu para seu amigo, sacudindo-o desesperadamente, implorando para que ele acordasse. Mas Michael permaneceu imóvel, como se estivesse morto há dias. Foi nesse momento que os sussurros atingiram um pico aterrador. John podia ouvir claramente as vozes agora. Eram almas atormentadas, sussurrando histórias de sofrimento e desespero, como se estivessem tentando atravessar o véu entre a vida e a morte. Ele percebeu que Michael estava morto há muito tempo, e ele próprio estava preso naquela casa amaldiçoada. O último sussurro que John ouviu foi sua própria voz, narrando sua agonia e solidão enquanto ele se juntava às outras almas perdidas na mansão Van Der El. A porta da casa se fechou lentamente, selando o destino sombrio de todos aqueles que se aventuraram ali. E assim, a mansão abandonada continuou a ecoar com os lamentos das almas aprisionadas, atraindo incautos exploradores para um destino terrível e desconhecido. A floresta escura que a cercava parecia ter uma vida própria, guardando seus segredos sombrios e suas histórias não contadas. E a cidade, à distância, sussurrava seu nome com um toque de temor, enquanto a mansão Van Der El permanecia como um monumento à tragédia e à eternidade. A lenda da mansão persistiria por gerações, enquanto as almas perdidas continuavam a clamar por justiça e redenção na escuridão infinita.